Dá errado, o que fazer? Sabe aquela hora que a vida vira de cabeça para baixo? E a gente acaba às vezes desistindo, né? O que a vida quer nos contar nesses momentos? E o que a gente pode fazer para que a gente possa passar por essas turbulências de uma forma mais leve? Sejam todas muito bem-vindas. Vamos trazer aqui um pouquinho do pensamento sistêmico para que a gente possa aprender. Boa noite, Naya, tudo bem? Então, quando tudo tá de cabeça para baixo, talvez você possa... a vida está querendo te dizer que você pode estar fora do seu lugar. Então, começa a pensar sobre isso. Vou fazer um combinado aqui. Quando eu falar alguma coisa interessante, coloca um emoji do coração, compartilha essa live com alguém, chama as amigas, né? Por quê? A vida é cíclica. Vamos passar por momentos difíceis. Mas como que a gente pode lidar com esses momentos? Para que a gente possa sair desse lugar de uma forma mais inteira, né? E tirar todos os aprendizados que é possível. Bert Hellinger, ele diz que quando uma pessoa ela ocupa o lugar do outro dentro do seu sistema familiar, ela adoece ou fracassa em nome daquele que foi excluído. Então, Bert Hellinger está dizendo que quando a nossa vida, né, tudo está dando errado, é sinal que nós estamos fora do lugar e que você pode estar emaranhada com a história do seu sistema, com as pessoas do seu sistema. Isso não é misticismo, isso é uma observação profunda do comportamento humano que ele fez por 40 anos, das dinâmicas invisíveis e que hoje na psicologia sistêmica, a neurociência, a epigenética já nos fala sobre isso, né? Que a maioria dos traumas não resolvidos, né, é em decorrência de questões familiares transgeracionais. Então, você é a continuidade da história da sua família. Você chegou, tinha uma história sendo contada. Aí você pega o bastão da história e continua. E muitas vezes cegamente. Por que cegamente? Porque todos nós temos uma necessidade, todo ser humano, de pertencer. A gente tem essa necessidade de pertencer a um grupo. Então, para você pertencer à sua família, você pega o bastão e vai seguindo a mesma história. Muitas vezes sem parar para ver se é isso que você quer para a sua vida. Ou você pode estar ocupando o lugar de uma pessoa que foi excluída. Porque toda exclusão volta na próxima geração. Então, você vai ter que o quê? Olhar para a sua história. Então, isso significa que quando tudo está dando errado, é sinal de que você está ocupando um lugar que não é seu, do seu sistema. E tem uma outra questão também, que quando você quer sair do lugar, quando você quer então decidir que eu não quero mais isso para minha vida, você vai ser testada. Você vai ser testada para que você possa conseguir ir para o próximo nível. Cada fase que você quer mudar, você vai sendo testada. Você vai sendo testada. E aí, quando eu não olho para tudo isso e continuo a minha jornada, eu acabo retrocedendo. Então, às vezes, você quer mudar de trabalho. Aí vai acontecer algumas dificuldades. O que você faz? Você diz que não é para você aquele trabalho e volta lá para o seu clã, vivendo a mesma história do que eles estão vivendo lá. Então, cada fase que você for passar pela sua vida, seja no trabalho, no relacionamento, você vai precisar ser testada. O seu próprio sistema vai te testar. Por quê? Porque dentro de você, 95% lá do seu inconsciente, não autoriza você ir para o próximo nível. Então, você tem que ter muita força na alma. Bert Hellinger fala que você tem que ter muita musculatura na alma para você poder conseguir ir para o próximo nível. Então, não adianta você só entender de forma racional, porque se fosse para entender, a gente entenderia com as inúmeras aulas que tem aqui no Instagram, né, no YouTube. Não é sobre entender, é sobre sentir, é sobre rastrear os seus sentimentos lá no seu inconsciente, identificar a história da sua família, a sua história, e identificar de forma sistêmica quais são os sentimentos que você nutre em relação a isso. Percebe que é uma jornada?
Então, não é sobre isso não é para mim ou eu não mereço isso. Não, todos nós merecemos. Fomos feitos da mesma fonte. A questão é a autorização que você tem para poder ir para o próximo nível. E a gente também se sabota, a gente acaba provocando situações para a gente realmente se sabotar e continuar o quê? Pertencendo. Então você lembra assim que você vai rodar e vai voltar para o mesmo lugar do seu clã para você poder pertencer. Então se você veio de um clã que tem muita escassez, você vai ter dificuldade de prosperar. Porque para você poder pertencer, você tem que ser escassa. E aí, consegue imaginar a força que você vai ter que fazer da sua alma para você poder rebentar essa bolha de forma humilde, dando pertencimento para todo mundo? Então, é uma jornada, é uma postura interna que Bert Helling fala. Não é uma arrogância de exclusão, eu não quero saber disso, eu não quero isso para mim, porque tudo que a gente exclui, volta. E tudo que é pesado, grava isso, tá? Convida as amigas para assistir essa live. Tudo que é pesado não é liberdade, é lealdade. Então, se o seu relacionamento é pesado, você está vivendo uma lealdade sistêmica. Você não está vivendo a liberdade que um relacionamento proporciona. Se o seu trabalho é pesado, você está vivendo uma lealdade sistêmica. Você está ocupando o lugar de alguém, você está carregando o peso de alguém, você está vivendo a história da sua família e que isso é pesado. No seu lugar, na postura certa, sabe, você ganha força e a vida fica mais leve. E nesse lugar você aumenta a sua energia. Então quer dizer que os problemas não vão acontecer? Não, eles vão acontecer. Só que a sua energia vai ser maior do que os problemas, sempre. Então, como saber se eu tomei uma decisão certa? A Bert Helling fala que a decisão certa, ela traz paz no coração. Você sente leveza. A vida, ela pode ser leve, ela é para ser leve quando a gente está no nosso lugar. Então, o peso que você está sentindo não é seu. É que provavelmente você está fora do seu lugar, você está ocupando o lugar de alguém, você vai ter que investigar, né? Isso a gente não consegue muitas vezes fazer sozinho. Se você não consegue, tem que buscar ajuda. Então, por exemplo, se você vive raiva, muitas dores, doenças, escassez, relações abusivas, dívidas, sobrepeso, tristeza, depressão, você não está vivendo a sua vida. Talvez muitas pessoas do seu clã vivenciaram essas histórias, você está só repetindo. Porque imagina, para você poder pertencer a esse clã, você tem que vivenciar a mesma história, essa necessidade de ser igual, de pertencer que o ser humano tem. Então começa a olhar para a sua família, começa a olhar para ela. Como é que é a relação com o dinheiro com a sua família? Dinheiro é sujo? Como é que você olha para as pessoas que têm uma situação financeira boa? Você julga? Como é que é o relacionamento da sua família? As mulheres da sua família puderam ser amadas? Entendeu? Porque você está repetindo isso, com certeza. E o caminho, ele não é mental. Ah, eu entendi. Não, o caminho é inconsciente. É nesse caminho que você vai ter que seguir a partir de agora, se você quer sair dessa ladeira abaixo, para que quando você possa cair, você possa ter força para se erguer de forma assim, muito rápida. Então, como que eu faço? É uma jornada. A gente tem a tendência, né, de justificar o fracasso. A gente culpa Deus, culpa as pessoas, a gente culpa todo mundo. Só que o fracasso está relacionado à sua própria autossabotagem, às suas crenças limitantes, o padrão familiar, a sua necessidade de pertencer, você está fora do seu lugar. Não deu certo porque não é para mim, né? Isso não é verdade. As coisas boas também é para você, porque lembra, você foi feita da mesma fonte que todas as outras pessoas. Nós fomos feitos do amor de Deus, então as coisas boas é para nós. Não é só para uma pessoa e para outra não. Então o que me difere eu daquela pessoa?
São as minhas crenças, os meus padrões, é o lugar que eu estou ocupando, é a minha postura, sabe? É a minha repetição de padrão, é a minha cegueira, o meu vitimismo. É isso que atrapalha a minha vida e faz com que eu me sabote e não consiga ter uma vida mais leve, né? Então, é interno, é para dentro que você vai precisar olhar. Porque o que predomina na nossa vida é a nossa consciência arcaica. A consciência do seu clã é que manda, não é a sua. Por enquanto, a gente ainda não tem. Enquanto você não toma consciência da sua história, ressignifica, volta para o seu lugar e ganha força na sua alma para você poder ir sentindo culpa, você não vai conseguir. Você vai dar 2 passos para frente e 3 para trás. E a vida fica assim, ó. Aí entra em relacionamento e sai relacionamento ruins, abusivos, porque tá repetindo o padrão. Vai tentar construir alguma coisa, não tem força, porque não tem as raízes sistêmicas de pai e de mãe. Ou então se sabota, né? Vai investigar a sua história, faz um rastreamento. Sabe quando você vai no médico assim, o médico ele faz um histórico, né? Por que você está se sentindo assim? Ele vai investigar se é a sua alimentação, se é os seus hábitos alimentares, os seus cuidados. E a partir dessa investigação, ele vai te dar um diagnóstico. A mesma coisa é a nossa vida sistêmica que a gente precisa fazer. Então, deu tudo errado, é melhor desistir? Não. Deu tudo errado, é uma oportunidade que você tem de olhar para tudo isso e começar a rastrear a sua vida e a vida do seu sistema familiar. Por quê? Porque senão a gente fica na inocência. A culpa é de Deus, é da vida, é da imperfeição. E o que eu posso fazer mediante a isso? Nada. Isso não é verdade. Isso é ser vítima. Então a gente precisa sair desse comportamento. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Modificar o nosso software, que fica lá dentro do nosso inconsciente. Porque aqui nós estamos trabalhando a nossa consciência. Você está começando a entender, então quando uma coisa errada acontece comigo, e várias coisas erradas acontecem, porque eu posso estar repetindo um padrão, eu posso estar fora do meu lugar, eu sou convidada a olhar para minha família, para minha história, para minha postura, para aquilo que tem dentro de mim, os meus sentimentos. Só que a gente não faz isso, né? A gente fica na inocência e fala que não é para mim mesmo. Agora, quando você tem uma postura sistêmica, você já entendeu, né? Por exemplo, ontem eu estava dando aula do Polarize. E aí, eu precisava da internet. E a minha filha estava terminando um projeto dela, que ela tá uns 3 meses assim, ó, procrastinando. E a gente já sabe que tem a ver com a nossa história do nosso clã. Quando ela conseguiu fazer a última coisa que faltava, simplesmente a internet sumiu. Quem tá aqui, que é do Polarize, sabe, né? Eu gravei, consegui dar aula, mas sem o Wi-Fi. E aí, liguei hoje pra internet pra saber o que aconteceu. Não aconteceu nada. Diz que tinha um botão ali, sabe? Desligado, ninguém mexeu ali. Enfim, as coisas acontecem, né? Pra gente poder desistir. Ontem foi um dia bem assim complicado, eu preparando essa live, um monte de coisa acontecendo, né? Pra quê? Pra desistir. Mas eu já sei que a postura sistêmica foi, não, mas eu vou perseverar dentro das coisas que aconteceram, né? Que incentiva a gente a desistir, me dava vontade de desistir. Só que eu falei, não, eu vou me manter firme, é isso que eu quero, é pra esse lugar que eu vou, é com essa postura, eu vou bancar isso, vai dar certo. E pronto, e paga o preço, né? Então a gente segue caminhando. Quando a gente tem a postura sistêmica, a gente segue caminhando. A gente cai, o que isso quer me ensinar? O que está acontecendo? Já sei que é porque eu posso estar fora do meu lugar, eu dou uma correção ali e continuo a caminhada, a vida continua. Agora, quando eu reclamo, eu perco a oportunidade de olhar para dentro. Você não é aquilo de ruim que está acontecendo. Entende? Simplesmente você vai aprender a escolher como que você vai lidar com esse desafio, porque a vida tem desafios, a vida é cíclica. A vida não é linear, a vida é assim, ó. Agora, como você vai surfar nessa onda é de uma postura sistêmica, de entender o seu lugar, o que você está fazendo de errado,
os seus sentimentos, de você poder, o que você está repetindo do seu clã. Porque aí você vai conseguir ter mais confiança para você poder permanecer no seu objetivo. Se o seu objetivo é ter um tipo de trabalho, isso significa que vai dar tudo certo? Não, a vida não é linear, a vida é cíclica. Mas quando der errado, o que isso quer me ensinar? Como é que eu saio daqui? Entende? Sair da reclamação. Por quê? Grava isso, ó, coraçãozinho, envia aí o aviãozinho para as amigas. Reclamação é a ponte que conecta você com os seus ancestrais, com o seu clã, com a sua família de origem. Reclamou, tu voltou para lá, para ficar igual a eles, que também reclamavam das relações abusivas, dos homens, de ser mulher, da falta do dinheiro, da escassez, né? Aí você sentou na mesa com eles. Então, reclamação é a ponte para isso, e a gente não quer isso. Então, quem reclama não honra. E por que não honra? Porque quem reclama... Ai, obrigada, Diana. Vou procurar fazer as lives às terça-feira, às 8 horas. Também tô com saudade de ter um horário certo, né? Mas eu acho que vai dar certo agora, é segunda-feira, 8 horas. Vamos falar sobre pensamento sistêmico, gente, porque é maravilhoso. Mudou minha vida e está mudando cada vez mais. Porque é o pensamento que eu acredito que vai tomar conta das pessoas, né? Porque o todo é mais importante do que as partes. Obrigada, Diana. Então, grava isso, ó. Mais um coraçãozinho. Envia o aviãozinho pra amiga aí. Convida as amigas, ó. Quem reclama não honra. Por que não honra? Porque quando você reclama é porque você está criando mais. Se algo ruim, é o que eu posso aprender com isso. Então, se eu estou passando por alguma dor, o que eu posso aprender dessa dor? Eu tenho que atravessar essa dor para que eu possa me transformar. Para que, de novo, quando acontecer, eu saiba lidar melhor. Agora, se você só fica reclamando, aí você não vai aprender nunca e vai continuar acontecendo ali. Você nunca vai conseguir ir para a próxima fase, para o próximo nível. Já viu nos videogames antigamente? Cada fase que você passa vai ficando mais difícil. É o mundo adulto. Do que você falar, eu não quero viver isso, a vida é uma droga, entendeu? Por quê? Agradecer quando tudo tá fácil, é fácil fazer isso, né? Orar quando tudo tá fácil, também é fácil fazer isso. Agora eu quero ver a gente orar para Deus quando as coisas não estão indo bem. Pedir ajuda dele, sabe? Adultecer mesmo. Então, o princípio da honra, que é uma das leis sistêmicas, é você parar de reclamar. Porque reclamar, você está clamando mais uma vez, então vai repetir de novo. Não é fingir que não está doendo, porque tem coisas que doem mesmo, né? Algumas decepções amorosas, alguns prejuízos, enfim, o que você está passando aí, dói. Mas é você sustentar essa dor com confiança, sabe? Com confiança de que você vai conseguir transpassar ela. Porque se outras pessoas conseguem, você consegue também. Mas para isso, você precisa sair desse modo consciente e ir para o inconsciente, sair do modo criança, do modo vítima, para que você possa ficar mais forte mediante a aprovação. E como é que a gente fica mais forte? Adultecendo, olhando para a nossa história, olhando para os padrões familiares. Você perde a paciência com facilidade, berra, briga. Vai olhar para as mulheres da sua família e ver se você não está fazendo igualzinho a elas. O mesmo comportamento. E aí você olha para todo esse aprendizado, né, com muita humildade, para que você possa começar a escolher diferente. Porque até esse momento, enquanto você não faz isso, você não tem um livre-arbítrio, que é o presente que Deus te deu. Por enquanto, você só é uma repetição dos padrões da sua família, que quando você nasceu, tinha uma história ali sendo contada, você pegou o bastão da sua história e continua contando a história. A história da minha família é a gente ser mulheres que guerreiam contra os homens. A gente não pode depender de homem. Então você vai trabalhar igual uma louca para não depender de homem. Mas por quê? Porque você está vivendo a sua história? Não. Está vivendo a história das dores das suas ancestrais, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó.
Então, é aprendizado. Claro que tudo isso é um processo, né? Com muita humildade. Porque a gente precisa entender que querer mudar, querer que as coisas dê certo, todo mundo quer, gente. É um desejo universal. Pode perguntar para qualquer pessoa que ela quer ter uma família feliz, um relacionamento saudável, ela quer ter uma condição financeira que proporciona a ela coisas boas, ela quer viajar, ela quer ter filho. Todo mundo quer, entendeu? Então, isso é um desejo universal. Agora, quem é que quer pagar o preço para olhar para tudo isso? Porque fora só tem 5%. Dentro está os 95%. Reclamar não resolve. Reclamar é desonra. Reclamar quer dizer que você está querendo mais. Você está achando pouco o que você recebeu. Então, você não vai receber mais. Entendeu? Então, a gente tem tendência de olhar para fora. A culpa é do outro, a culpa é da vida, a culpa é de Deus, a culpa é do meu pai, da minha mãe, enfim, a culpa é de todo mundo. Mas eu não quero olhar para mim para que eu possa entender quais são as dinâmicas familiares da minha família. Porque pensa, as pessoas falam assim, mas por que isso acontece? Ué, gente, porque vem tudo num pacote. Você também não quer as coisas boas? Se você soubesse que a sua família tem uma herança muito boa, várias fazendas, e você é uma das herdeiras, você ia querer receber esse dinheiro? Fala pra mim. Você descobre agora que seu avô, seu pai deixou muito dinheiro, que você, como neta e filha, tem direito a essa herança, que vai mudar a sua vida. Você quer lá pegar? Todo mundo quer. Entendeu? Às vezes você tem um dom que é da sua família. Aprender um idioma com facilidade, uma boa oratória. Vem da sua família esses dons. Só que também vem as dívidas, vem as dores, vem os problemas, vem o pacote inteiro. Mas olha aqui uma chave, ó, manda um coração aí, gente, porque isso aqui é uma chave que eu vou dar. De trilhões, hein? Envia para várias amigas. Quando você exclui as dívidas, os problemas da família, você também exclui as coisas boas. Porque quando eu julgo, é porque eu não quero nem chegar perto, eu quero que afaste de mim. Então, se você julga, se você critica, você exclui tudo. Só que desse tudo, dentro desse pacote, também tem coisas boas que veio para você e que pode ser útil para você usar aqui na sua vida, que você está excluindo. Entendeu? Você está excluindo. Então, isso aí, Diana, envia para várias amigas. Bora, gente, ó, todo mundo, vamos enviar para as amigas, porque isso aqui é maravilhoso. Então, a gente precisa sair da exigência, se humanizar mais, do julgamento, da reclamação, da dor, da mágoa. A gente tem que sair da criança. Adultos encontram as soluções, né? Então a pergunta é, mais um avião aí, gente, mais um coração. Qual parte de mim infantil, da minha mãe, do meu pai, que eu tô buscando? Outra pergunta, quem eu me torno quando eu paro? Preste atenção nessa pergunta, ela é bem profunda, então abre o coração. Quem eu me torno quando eu paro de culpar a vida, o meu pai e a minha mãe? Quem você se torna? Percebe que muitas de nós, a gente só é essa culpa, a gente não sabe quem a gente é, porque a gente vive só na reclamação, na lamúria, na revolta, sabe? Que a gente não sabe nem quem a gente só é isso. Se você parar hoje de reclamar do seu pai, da sua mãe, da vida, arregaçar as mangas, e o que eu tenho que fazer? Quem você é? Tem pessoas que é só isso. Percebe? Doeu aí? Então receba e faça bom uso dessa informação. Quem é você fora dessa reclamação? A gente vai precisar também lidar com mortes. Por quê? Porque você vai precisar abrir mão de quem você é, de quem você se tornou. Porque quem você é, quem você se tornou, se fosse realmente produtivo, a sua vida já teria transformada em sentido financeiro, relacional, entendeu? Então você tem que abrir mão do que você acredita, do que você pensa. Você está disposta?
Só tem que olhar para sua história, olhar para você, fazer sua jornada, se dedicar, orar, agradecer. Quando uma coisa ruim acontecer, aprender a orar, pedir ajuda. O que isso quer me ensinar? O que isso conta sobre a minha história? O que eu posso aprender com isso? Onde eu posso melhorar, né? Porque a gente também se maltrata quando a gente não consegue as coisas. E isso não é legal. Parar dessa reclamação, porque a desonra não traz a liberdade que a gente tanto busca. Como é que você vai conseguir as coisas desonrando a vida, as coisas, reclamando? Então, vai precisar também deixar morrer o que você acredita que é certo e que é errado. Porque se fosse verdade, a sua vida estaria boa. Entendeu? Eu acredito que o meu pai me deve. Se esse acreditar seu, e eu falo para você sistemicamente falando, seu pai não te deve nada. Ele já te deu a vida. E a vida paga tudo aquilo que faltou. E agora, como adulta, você é capaz de dar para você aquilo que faltou. Mas você não quer. Você não quer abrir mão dessa dívida, dessa verdade, porque ele te deve sim. Então, se essa verdade fosse certa, ela teria transformado a sua vida. E o que você acha de experimentar, abrir mão dela? Pelo menos por um tempo, para que você possa experimentar coisas novas. Então, vai precisar viver o processo de vida e morte que Bert Hellinger fala. Não tem como você fazer a sua jornada, sair desse altos e baixos, dessa ladeira abaixo, se você não quiser abrir mão daquilo que você acredita, dos seus boletos, daquilo que você acha que deveria ser na sua vida. Você vai ter que se render para a vida. Entendeu? Então, o julgamento, ele, na verdade, quem julga está buscando uma proteção, porque eu julgo você para eu me afastar de você, porque dói. Porque muitas vezes também a gente julga porque a gente está se reconhecendo na pessoa, ou a gente está sentindo inveja. Tem sentimentos lá dentro que você precisa observar. E aí, tá fazendo sentido? Isso aí, Diana. E como é que a gente vê essa gratidão? Nos efeitos da nossa vida. Porque uma coisa é a gente ser um bom filho. Outra coisa é o que você sente em relação a isso. Por exemplo, eu até estava conversando com a minha mãe hoje. Eu já comentei outras vezes por aqui. Eu sempre me senti uma boa filha, né? Procurei não dar trabalho para minha mãe, ser uma menina responsável, sempre ajudar, né? Nunca atrapalhar. E desci ladeira abaixo em algumas coisas da minha vida. Tive que me desarmar, viver o processo de morte e vida. Por quê? Porque eu achava que isso era honra, mas não era. E os sentimentos que estavam guardados dentro de mim, né? E o lugar que eu ocupei, e a minha postura que eu ocupava, isso é que travava a minha vida. E eu achava que eu tinha sido maravilhosa, porque eu nunca dei trabalho para minha mãe, sempre ajudei ela, trabalho desde os meus 12 anos, né? Sempre me coloco à disposição para ajudar, enfim, fui viver minha vida, procuro levar alegria para ela. Não era só isso. E o que estava rodando aqui dentro de mim? Era isso, que é os 95% que eu tive que adentrar dentro dele para conseguir ganhar força para poder sair desse lugar de ladeira abaixo, porque eu caía e levantava, caía e levantava, caía e levantava. Percebe a diferença? Então, como é que a gente vê essa gratidão? Dos efeitos, como é que a nossa vida tá. Percebe? E aí, a gente também precisa ter uma atitude. Obrigada, Diana. Mas então, me sentindo essa filha não foi o suficiente para eu não descer ladeira abaixo, porque é os sentimentos que a gente tem. Às vezes a gente quer ser maior do que a nossa mãe, às vezes a gente quer salvar a nossa mãe, tem pena da nossa mãe, ocupa o lugar do pai, quer mudar a nossa mãe, isso trava a nossa vida completamente, isso é uma desonra, entendeu? E outra coisa, a gente precisa esperar, ter uma atitude de espera para com Deus. Isso é honra. Honra é quando você confia na vida, no Criador. Ele disse que ele iria cuidar de você.
Só que não é uma espera passiva, assim, parada, né? Você está em movimento enquanto você confia, enquanto você faz a sua parte, porque para que Deus possa vir ao seu encontro, você precisa fazer a sua parte. Se você estiver parada, pouca coisa vai poder ser feita por você. Só que na cobrança, né, na desconfiança, nas exigências, a gente não vai conseguir. Entendeu? Então, assim, a gente precisa esperar mais em Deus, confiar mais na vida, saber que Ele vai vir ao nosso encontro, fazer a nossa parte, fazer aquilo que cabe a nós, né? Que é parar de olhar para fora e olhar para dentro, porque a vida é um verdadeiro aprendizado. Somente quando você olha para dentro, por seus 95%, que você ressignifica, que você muda a sua postura interna, é que você vai ganhar força na sua alma para que você possa enfrentar os altos e baixos da vida. E quando você passar por ele, você não perder a alegria. Por quê? Porque você sabe que tudo passa. Você sabe que tem um Deus que está ao seu favor, que vai vir ao seu encontro. Você tem fé, você tem alegria. E você muda a rota ali, né? Deu errado aqui, eu vou para cá. Eu tenho paciência, então eu vou esperar mais um pouco. Eu vou analisar o que deu errado. Mas para isso, você precisa mergulhar para dentro. E a maioria de nós está para fora. Por que isso comigo? Por que isso acontece comigo? Né? Porque tudo que chega até nós é aprendizado. A vida é um verdadeiro aprendizado. Só que a gente desperdiça ele porque a gente não quer. Porque a gente só quer só a parte boa. Só que a gente vive num mundo imperfeito e a gente é feito de luz e sombra. Então eu desejo do fundo do meu coração, né? No fundo da minha alma, assim, que vocês saiam dessa live assim, pensando, né, em olhar para dentro, né, do seu coração, entendeu? Em olhar para suas questões, para sua família, para sua história, para quem é você, né? Porque, por exemplo, se a nossa raiz é pai e mãe, do que você foi feita? Que histórias seu pai e sua mãe traz para você e que você pode estar reproduzindo hoje? E às vezes a gente repete um comportamento destrutivo só para poder pertencer, só para poder ser aceita. Questiona, né, Nara? Porque certas coisas aconteceu com você. Porque você veio nessa família, porque está repetindo um padrão, né? Porque as vítimas são as que mais repetem os padrões, né? Porque as vítimas não saem dessa esfera, não amadurece. Fica na criança, cobrando ainda. Agora, quando a gente adultece, toma posse da nossa vida, olha para as nossas dores, claro, vivendo a nossa jornada, encarando as nossas dores, a gente vai atravessando. Porque as nossas dores acabam não sendo dor do passado, acaba sendo dor do presente. Porque se eu estou reproduzindo as dores, eu continuo vivenciando ela e nunca tem fim. Então a gente precisa dar um chega, né? Chega, eu vou ser o adulto dessa história, sabe? Eu vou sair da reclamação. O que eu posso fazer com tudo isso? Porque se nós formos feitos da mesma fonte, a gente consegue. O que impede, que eu já falei aqui, é a postura sistêmica de cada um. É os sentimentos que estão dentro de você que te bloqueiam. Então, eu desejo de coração que cada uma de vocês possa encontrar o seu lugar de paz. Porque a vida é uma luta, sabe? É uma jornada, ela é cíclica. E não estou falando que é fácil, mas ficar na cobrança, no julgamento, na lamúria, na vítima, você não vai melhorar a sua vida, você só vai piorar. Mas quando você confia no Criador, quando você tem uma atitude de espera, mas não é uma atitude de espera passiva, é uma atitude de espera de honra. Enquanto isso aqui não muda, o que eu posso fazer melhor com tudo isso aqui? Sabe? Enquanto a cena disso aqui não muda, o que eu posso fazer de diferente que está no meu alcance? Porque nesse lugar, gente, o Criador pode vir ao seu encontro. E é a pessoa mais poderosa do universo.
entende? Mas para ele poder vir ao seu encontro, você precisa estar nesse movimento, na postura certa, bem humildezinha, sabe? Abrindo mão de tudo que você acredita que é certo, do que deveria. Tira o deveria do seu vocabulário. Para que você possa sentir o quê? Paz no seu coração. A paz que excede todo o pensamento. A gente só consegue sentir ela quando a gente está no nosso lugar de filha, de mulher, ocupando as nossas funções, aquilo que você foi feita para ser. Essa que é a grande verdade. Aí fica leve, sabe? Eu digo sim para a vida. E aí quando eu digo sim para a vida, quando eu me abro para a vida pode vir ao meu encontro. Combinado? Então, o meu desejo é que vocês despertem, tipo assim, eu vou olhar para tudo isso, eu vou olhar para minha história. Vocês não gostam de história da vida dos outros? Então, olha a história de vocês. Sabe? A gente passa 30, 40 anos, você não sabe quem é seu avô, sua avó, suas histórias. Por exemplo, infelizmente minha avó morreu, mas na minha opinião, se eu ficar só lembrando de coisas do passado, eu não vou ficar bem. É isso aí. O passado serve para aprendizado, entendeu? Não vai ficar bem porque tem dor, né? Mas se você olhar para ele como aprendizado, porque ele formou você, Diana, para que você possa seguir. Senão a gente fica o quê? Repetindo, a gente fica na fantasia. A gente nega o passado e vive na fantasia, porque na verdade a gente é a continuação do nosso passado. Então negar a nossa dor também não é legal. Não é nem negar a dor, não é fingir que ela não existe e também não é ficar ali mergulhada nela, é atravessar ela com postura, uma pessoa adulta, sabe? Eu estou nesse lugar, mas eu vou sair daqui, o que eu posso fazer, o que eu fiz de errado, o que eu estou repetindo, o que eu estou reproduzindo, o que eu posso fazer diferente e dar um passo à frente. No dia seguinte você faz diferente, entendeu? Fugir do passado é fugir de nós mesmos, porque o passado nos constitui. Os nossos traumas foram formados dos 0 aos 7 anos. Combinado, gente? Então, meu desejo é esse. Um beijo para vocês, tá? Eu vou procurar fazer as lives agora de terça-feira, 8 horas. Tomara que dê certo nossos encontros para voltar como era antigamente. E vou trazer vários pensamentos sistêmicos. Então, curta, comenta essa live, compartilhe, me dê opiniões de temas para que eu possa trazer aqui também, tá? Um beijo.